Esse podcast é produzido pela Rede Salute. Sua saúde sempre em boas mãos. Olá, eu sou a Vanessa Martini e esse é o primeiro episódio do Jornada de uma Mãe em formato de podcast. Aqui nós queremos criar um espaço de diálogo sobre tudo que envolve uma gestação e a saúde das mulheres. E se você ainda não acompanha a minha história, assim que você acabar de nos ouvir aqui, corre lá para o canal do YouTube da Rede Salute para assistir a websérie, onde divido um pouquinho do processo da minha segunda gravidez e o que nos trouxe até aqui. A jornada é de uma mãe, né? Mas o mês é dos pais. Então, por isso, hoje, vamos conversar sobre a descoberta da paternidade. Quem me acompanha nesse papo é o Dr. Rodrigo, especialista em psiquiatria. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Olá, boa tarde. O meu colega Ricardo, gerente de marketing da Rede Salute, pai do Eduardo. Boa tarde. E o meu marido, pai do Theo e agora pai do Thomas, Eduardo também. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Ricardo, vou começar contigo. Nos conta um pouquinho, assim, o que passou na tua cabeça quando tu soube que seria pai do Eduardo, que hoje está com 7 anos, né? 7 anos. Na verdade, a minha experiência ela foi um pouco estranha, né? Porque eu realmente... Caiu a minha ficha realmente só quando eu recebi o Eduardo nos meus braços no hospital. Então, todo esse período de gestação da minha esposa, eu fiquei um pouco anestesiado, assim. Eu não sabia exatamente o que estava por vir, né? E eu comecei a me preocupar e pensar nos detalhes, naquelas preocupações normais de pais, né? A partir do momento que eu recebi ele nos meus braços. Realmente eu me lembro muito bem daquele momento, assim, que foi quase um choque, assim, a partir dali eu mudou. Foi um choque, imagina, na hora que Exatamente, chega. A partir dali eu não tive mais, assim, o meu pensamento mudou bastante, né? A partir dali a minha vida parece que ficou toda voltada para ele, né? A partir daquele momento. Claro que com o tempo depois foi mudando, né? É uma reação que a gente tem, talvez até uma defesa, né? Quando a gente recebe um filho nos braços ali, mas hoje com 7 anos a vida mudou bastante, já tá dando para curtir bastante, já passou aquela fase mais difícil, né? E sempre nos conta que ele é bem teu parceiro, né? Vocês vão pra praia, ele gosta de surfar, jogar bola contigo. O Eduardo ele é bem ativo, ele adora andar de skate, jogar bola, andar de bicicleta, tudo que é esportes, ele adora fazer comigo. Normalmente, quando nasce a criança, nasce o pai também, né? Porque dizem que nasce mais uma de um mãe, mas nascimento o pai que ocorre ali, né? Exato. A mãe acho que já aflora um pouco, obviamente, Antes, né, cara? Com certeza. Já começa a mudança no corpo, tudo, os hormônios. O pai, claro, tem muitos, né, que já começa a pegar no tranco antes também, né? O meu primeiro filho, quando eu soube que a minha esposa estava grávida, eu fui em casa, tomei um banho, botei uma roupa bem bonita, fui lá conhecer meu filho, assim, então eu já senti diferente. Pronto. Assim, no primeiro, segundo ali, eu já vesti a carapuça ali. Quando eu contei para Eduardo, eu tava no médico, eu achei que era outra coisa, que não era grávida do nosso primeiro filho, né, o Theo, e eu achei que era outra coisa, fui no médico, ele disse, não, tu vai fazer um exame de sangue, mas com a certeza que tu tá grávida. Aí eu liguei para ele, ele tava no meio de uma reunião. Meu Deus do céu, cara. Que reunião, hein? Que uma reunião importantíssima, assim, sentaram na mesa com um monte de diretoria e a Vanessa me mandou uma mensagem aqui na hora, assim, mas claro, eu né, tinha pessoas que eu conhecia ali, então, Sim. E pô, ser pai não é todo dia, né, então, eu falei ali na hora, tô empolgadão, fui embora pra casa, assim, pensando, meu Deus, eu vou ser pai, parei no posto, vi que tava meio sem gasolina, assim, parei no posto. Eu não lembro o que eu tava sem cartão. Alguma coisa eu tava. Tinha esquecido a carteira em casa. Eu tinha esquecido a carteira na reunião. Eu tinha saído louco. Eu me lembro que eu tinha pego pra entrar na reunião, apresentar o documento. Sim. E aí foi e deixei a carteira. E aí eu parei no posto pra abastecer e não sabia que tava sem carteira. Olhei pra cara, cadê o meu carteira? Tu aceita um cheque, alguma coisa? Posso deixar, sei lá, meu carro, eu vou comendo em casa. Porque eu vou ser pai. Daqui a pouco tu volta aqui e paga. Eu queria aproveitar que tem os dois pais aqui que já são pais de segunda e terceira viagem. Pais recorrentes. Exatamente. Para ver se eles fresco. conseguiram curtir, né, esse momento. Bom, o Rodrigo já disse aqui, né, que desde o início ele já se sentiu ali se pai. embelezou. Porque eu sinto que eu perdi um momento bacana, assim, sabe?
dessa forma como eu encarei, como eu recebi, cara. acaba que parece que não curtia aquele momento, assim, né? Mas não é. Fazer outro. Cada um tem uma experiência, né, de diferente, né? E na verdade eu até costumo dizer o seguinte, né? Eventualmente, se a gente sente alguma coisa como errado, não dá para voltar, mas dá para ir. Mas né? compensa, Dá pra ir em é isso que eu ia te dizer, certamente tu tá compensando muito mais por ter daqui a pouco, por achar que possa ter esse sentimento de, será que eu não curti muito? Exatamente. E agora deve pensar, então a vamos minha fazer presença isso, agora vamos... vai ser diferente. Com certeza. E eu acho que isso agrega, né? Porque mas o cara acha, eu fui o paizão e agora não E quero normalmente até eu acho que a minha reação ali, eu tinha uma coisa com a paternidade, assim, já anterior, assim, eu desde pequeno eu não queria ser médico, por exemplo, eu dizer que eu queria ser pai, então era uma coisa minha já, que eu acho que é diferente, porque normalmente para a mulher, como tu bem falou ali, a maternidade já surge com as mudanças no próprio corpo ali, então é uma coisa mais visceral mesmo, né? Agora quando tu falou, eu me imaginei assim, tu deve ter tomado aquele banho pensando assim, chegou a minha hora. Não, tava delirando, assim, né? Tu não tá entendendo. Eu acho que até a minha esposa, na época, ela teve uma reação assim mais correta, assim, porque ela ficou eufórica, mas também ficou apreensiva. Tá, cara, num primeiro momento eu só fiquei eufórico, assim, eu tava só curtindo muito. Sim. E eu acho que o perder, que o Ricardo fala, é muito mais, talvez, a tua esposa sentir da participação na gestação, porque a criança, o filho em si, é depois que nasceu mesmo, né, que ele vai ter E a dinâmica, né, porque o que acontece, o pai, principalmente no primeiro ano de nascimento do nenê, pro nenê ali, o pai não tanto faz. Sabe, ter o pai, não ter, não tem muita importância. Figura, claro. Agora, qual é a importância do pai? É dar condições para a mãe ser mãe, que ali é pesadão ali na questão até física, né? Assim, é uma exigência, porque o neném é super dependente, né? Eu lembro que eu estava em licença, o Eduardo trabalhava o dia todo, e aí quando ele chegava, eu dizia, toma que o filho é teu. Toma, e eu tinha muitas claro. amigas que não queriam, a questão de não deixar trocar fralda, não deixar dar banho, não se sentiam muito leoas, assim. E eu dizia, eu não, quanto mais ele trocar, melhor pra mim. Eu sempre gostei muito, assim. E virginiano trocava melhor, fechava a fraldinha melhor. Eu falei, não, vai contigo, que é melhor. Eu acho que, pai, eu nunca tive esse pensamento, assim, de... A minha mãe diz, né, que o meu pai, que ela me deixava em casa, o meu pai trabalhava também o dia todo fora em casa. Sim. A mãe chegava, acho que antes, eu tava com a criança, e aí disse que me preparava, assim, talquinho, limpava. Ele chegava em casa e ela botava no colo, olha só o teu filho. Ele disse que pegava assim, essa criança tá cagada. E entregava e realmente era assim. Claro, mas tipo assim, não é tipo, tá cagado, pô, vou pegar, vou trocar. Porque teu filho, né, cara? Eu nunca tive isso, assim. E até a Vanessa às vezes dizia assim, como é participativo. Como te ajuda? Eu falei, mas não tô ajudando, cara, é meu filho, entendeu? Mas muitos homens têm filho do outro, eu tô aqui fazendo... É que muitas vezes é a dificuldade, porque o que acontece? Eu até brinco assim, todo filho, o homem é filho da mãe, e tem aquela intensidade daquela relação da mãe com o filho homem, que é diferente um pouco com a filha mulher. Sim. Então, muitas vezes não é que quando a gente casa, a gente vai ter uma relação ali com a mulher, com a da mãe, mas a energia, aquela intensidade se repete ali. Então, quando vem o nenê, naturalmente a mãe vai se voltar para o nenê por toda a exigência que existe, e aí o homem tem que aguentar isso, né? Ficar um pouquinho de fora. Sim. E isso não é muito fácil. E saber que não é pessoal, né? Exatamente. Não, tem várias questões até que são fisiológicas. A amamentação, por exemplo, tira o desejo sexual da mulher. Ela fica liberando ali um hormônio que assim corta. É uma coisa até da natureza, assim, para ajudar justamente. Agora é hora de cuidar do nenê. Claro. Mas muitas vezes isso também muda a dinâmica ali do casal, tem várias coisas que influenciam, né? Rodrigo, a gente está falando, tu tem 3 filhos, né? Quais são as idades? O João tem 20, a Duda tem 16 e o Davi tem 6. Já tem 2 adultos, bem dizer. Exatamente, bem diferente, assim, né? E eu tinha até me esquecido, eu tô no meu segundo casamento, eu tinha me esquecido, assim, quando... A Amanda engravidou do Davi, assim, como é bom criança pequena, assim, porque a partir da adolescência que já estão meus dois ali, começam a me olhar pelas costas, assim, só dando tchau, né? Sim. O Davi ali é outra intensidade, né? Muito legal. Eu imagino, a gente...
A diferença, apesar de eu ser longa, de eu achar que é longa, assim, eu tenho a referência meio do meu irmão, que tinha 3, 4 anos de diferença. Sim. E o Theo já tá com 7 aí, né? Vai nascer outro, então, ou seja, vai ter uma diferença grande. Ele ainda não entende, ele ainda tá esperando o mano pra brincar, pra não sei o quê. Mal ele espera que quando o mano tiver no estágio de brincar, daqui a pouco ele já tá... Já vai estar no outro. Um pouco no outro, assim, né? Mas independentemente disso, né, a relação de irmão sempre tem uma questão ambivalente ali, que a gente aprende a competir com os irmãos. Exato. Então, eu tive irmão homem, então quebra as portas do banheiro, minha sogra também. Ô, Rodrigo, e tu comentasse ali da questão do olhar, né, para a mãe, de que forma os pais podem contribuir para esse momento com as mães, assim? Eu diria, porque não existe uma fórmula, né, mas é através da intimidade do casal ali o que esse pai, esse marido possa prestar atenção na esposa, assim, né? Porque muitas vezes são coisas simples, assim, né? De um companheirismo, muitas vezes o homem é mais objetivo, então se a mulher vem com alguma dificuldade, a tendência do homem é já querer dizer o que tem que fazer, e a maioria das vezes a pessoa só quer um colo, não né? É isso só que ela quer, ela não quer saber. Exatamente. Não quer saber porque eu tomar. Não é que tu é o cara que sabe e eu não sei nada, assim, não é por aí, né? Mas então eu acho que é exercer a empatia, né? Que pra mulher é uma coisa natural e que pro homem é um pouquinho mais difícil, eu acho. Boa dica, doutor. E que, nas tuas consultas, assim, o que os pais geralmente levam de preocupação? Que seja bem recorrente ou não? Cada caso é um caso mesmo? Tu sabe que o homem, como eu estava dizendo, assim, o homem é mais objetivo, né? Então, as queixas que vêm muitas vezes são da relação ali com o filho, a dificuldade, né? De colocar limite, porque... Aí entra na questão da diferença das funções, né? A função materna é uma função mais protetiva ali, então é da natureza da mãe cuidar, proteger, então a mãe facilita o filho, dá uma regada, finge que não viu, desculpa. Já a função paterna é uma função mais de realidade, né? De causa e consequência, colocação de limites. Eu tô achando estranho, mas lá em casa é um pouco diferente, assim, né? Eu ia até, parece que tu leu o meu pensamento. Mas que eu sou o menino da relação. Mas às vezes a mãe exerce a função paterna, o pai não é uma coisa dinâmica. E uma coisa que eu te dizer, que eu acho que é diferente lá em casa e que eu acho que funciona, porque a mesma mão que balança o berço também dá palmada, né? A mesma mão que cuida, né? Que segurado, né? Não, exato. Não, mas tipo assim, pô, tu tem a moral pra chegar e dizer pra tua criança, olha, agora não. Agora tu te liga, agora tu para, né? E o pai, eu entro no papel mais do good cop, assim, né? Tipo, não, vamos ficar legal todo mundo, né? Sim. É isso aí. É que aí é que tá, eu acho que... Vem com a tua mãe, sempre vem com a tua mãe, Deus já olha atravessado, mas assim. A mulher conquistou muita coisa pra fora de casa, assim, eu acho que o homem conquistou muita coisa pra dentro de casa. Né? Eu vejo como uma conquista, porque muitas vezes... a relação de mais intimidade, uma relação mais verdadeira tal, se tinha dos filhos com a mãe, né? Justamente porque o pai tinha uma distância ali que, tu sabe, não... Que culturalmente era o provedor, exato, era, né? Era aquele estilo, assim, então o pai chegar, não tinha muito diálogo tal, né? Eu noto isso. E hoje em dia essa relação tá mais horizontal, assim, né? Falando nisso, eu vejo, assim, muito, assim, a relação minha com meu pai, minha e do meu irmão com meu pai, assim. Apesar de ser 3, 4 anos de diferença, e meu pai já faleceu, tinha 15 anos, né? Meu irmão 19. Não, 19, 4 anos, 18, 19. Então, tipo assim, com ele eu via que era batia pedra na pedra, assim, né? E comigo eu já via que ele já era mais... então, pô, já vejo, assim, que realmente, assim, vem rolando essa mudança, assim. E hoje eu acho muito... Apesar de não ser do meu jeito, mas eu acho já muito feio, assim, essa postura, né? De, é com a mãe, né? Só faz tu. Exatamente. Pô, hoje em dia a galera, né? Pega junto. Mas mesmo assim é preciso dizer que, né, a gente que, vamos dizer, nós 3 aqui que somos pais que pegamos junto, a mãe faz 3 vezes mais. Sim. Né? Em relação à criança. Tô me comparando com o pai. Eu tô falando aqui que a Amanda não tá, né? Na frente dela, não sei se eu diria. Vou mandar esse áudio pra ela depois. Esse linkzinho vai retinho, né, Amanda? Ô, Ricardo, agora a gente tá aqui. Tu tem um filho, não sei se pretende ter outro, já sinalizou que talvez não seja o momento, né?
O doutor tem 3 e a gente tá indo pro segundo, assim. O que tu acha que é essa diferença, assim? Tu consegue visualizar com os teus amigos ou até conversando aqui, é uma diferença nessa quantidade de filhos? Eu acredito que, pelo menos na minha percepção, muda um pouco a forma como a gente vive a experiência, né? A pessoa já tendo um filho, já tendo vivido aquele primeiro baque, assim, né, de ser pai, eu acredito que a experiência se torna um pouquinho mais leve, a pessoa de repente vai ficar mais atento a alguns detalhes que passaram batido. Eu vejo dessa forma, porque como eu disse antes, assim, eu não tive esse olhar mais detalhista, assim, quando eu recebi a notícia que ia ser pai, né? Eu realmente... Caiu a minha ficha quando eu recebi ele nos meus braços. E a partir dali, assim, eu mudei de uma forma, assim, que parece que nasceu outro Ricardo. Como o doutor brincou aqui, né? Nasceu um novo pai. E de fato foi assim. E hoje eu vivo uma relação muito intensa com meu filho. Muito mesmo, assim, sabe? Ele toma, quando eu não tô trabalhando, 100% do meu tempo, assim. E eu gosto disso, sabe? Eu adoro ser pai. Eu adoro brincar com ele, eu adoro levar ele para passear, eu adoro saber das coisas da escola dele, entende? E ele brinca que não quer ter irmão, né? Mas no fundo, assim, eu sinto que falta aquela parceria, né? Isso que o Theo fala do maninho que quer... O Theo sempre. Ele tem primos, tem amigos, né? Mas a gente vê que poderia ser um pouquinho diferente, mas no momento não tá nos planos. Uma hora esse plano chega na hora, está... Ou chega assim, de surpresa. Eu falo muito para meus filhos, né, que uma vida sem objetivo, assim, é uma vida desperdiçada, né? Então é legal a gente planejar ter objetivo, mas eu também digo para eles que as coisas mais legais que acontecem na vida da gente geralmente é por acaso, né? Então também não dá pra... Porque aquela coisa, por exemplo, bom, quando é que eu vou ter filho? Se tu vai esperar... Não, agora eu estou pronto para ter filho, mas tá maluco? Se nunca teve filho antes, como é que vai estar pronto? Então, de certa forma, é natural a gente ter essa dúvida, Sim. né? Mas também é isso que dizer, né? É bem natural a gente pensar assim, não chegou a hora ainda. Não, vou esperar, né? Vou esperar juntar quanto de dinheiro que tu vai achar que é suficiente para ter uma criança. Sim. Se tu achar que é 500 mil, não é 500 mil, porque ela vai gastar muito mais. Tu vai e se for menos, tu vai querer dedicar muito mais. Sempre vai querer... Sempre tu vai esperar entregar o máximo, né? A gente é a mesma coisa, assim, né? A Vanessa já tem 40 e poucos anos já, então já era mais... A gente seria muito bom ter um irmão pro Theo. O Theo pede, né? Essa função de pandemia também. Sim. Claro, não é de agora que ele pede, né? Ele já pede há 3 anos, eu acho, sei lá. Segundo ele, eu peço desde os 4 anos. Não, desde os meus 3 anos. Então, tipo, e claro que agora se acentuou muito a questão da pandemia, né? Ele tá fazendo as aulas online, né? Não tem outra criança em casa, né? Então, a gente acaba se tornando... Não que a gente não seja, a gente chama de amigão, a gente é super junto, assim, nessa meia ideia que o Ricardo falou. Mas, 2 crianças ali junto, imagina... Aproveitando que o Eduardo falou assim, a gente se chama de amigão. Há quem diga que pai não pode ser amigo, isso é verdade, não sei. Pai tem que pôr limites. Sabe que até lá em casa, assim, a gente volta a meter uma discussão, assim, com a minha esposa, assim, porque ela acha que muitas vezes eu sou amigo demais, assim, mas eu acho que também é uma coisa subjetiva, sem dúvida nenhuma, que pai e mãe não deve ser o amigão ali, porque a gente tem uma obrigação, uma responsabilidade. Sim. Ali, né? Então, deixando isso frisado, né? Eu acho estranho, mas como é que eu não vou ser amigo? Tu entende? Assim, ele não é o meu parceirão ali, tu entende? Não é assim, mas eu sei que eu sou o pai dele, né? Tem que ter ali uma questão até justamente de respeito, né? No limite, mas eu acho que é o bom senso, né? Mas é impossível não ser amigo, né? Mas sem dúvida, ser só o amigo na questão de ser o cara que vai, vamos dizer... Deixar fazer tudo. Porque até acho que nem é um bom amigo, né? Um bom amigo até o cara tá dando vai... mal influência, exato. Exatamente, vai dar real, né? Eu noto, eu sou muito assim, né? Às vezes eu sou até mais duro com a Vanessa nessa questão do ensinamento, né? De ajudar. E nessa coisa que daqui a pouco não seria o tão amigão, mas acho que por essa questão de não ter um irmão, a gente acaba, não só eu, por também ser homem com ele, né? Mas a Vanessa também, a gente faz muito também o papel do irmão, né? De brincar junto, né? De escutar as coisas que são legais pra ele.
cara, para um adulto, né, já, tu não pensaria. Pro pai e pra mãe, tu já até pensa. Claro, mas deixa eu até desculpa eu te interromper, mas que eu acho que isso é super importante, já que a gente tá falando de pai, né, assim, se tem uma coisa que eu acho super importante o pai fazer é brincar com o filho. Exato. Porque a vida da criança, ela é através, tudo é uma brincadeira pra criança. Então, assim, se tu quer de verdade te relacionar com o teu filho, tem que ser através. Tu tem que brincar com ele, senão vai ficar complicado, porque aí ficar só ali no limite, isso muitas vezes nem pega, né? O tiro sai pela culata, vamos dizer. E eu acho que é nessa ideia do amigão, assim, da gente se chamar de amigão. Isso. Porque assim, a gente tem a questão de hierarquia, né? De pai, e realmente não nos afronta, assim. Agora um pouco pela questão da idade, tá começando a vir um pouquinho, mas a gente nota assim, a gente até brinca, né? Que tipo, a gente foi muito abençoado, estamos só na expectativa. Thomas, bem legal agora também, amigão. Porque o Theo, assim, é fora de série, assim, é uma criança muito gente boa. E essa questão, assim, de a gente brincar, jogo com ele, né? E eu sinto brilho no olho dele, assim, de tipo assim, pai, vamos jogar. E tem coisa que assim é só com o pai, né? Eu digo, isso aí é dos homens, eu brinco lá. Isso é dos homens, a mãe vai ficar quieta aqui, que isso aí é dos homens. Isso é muito legal, cara. E realmente completa, assim, eu noto que nessa ele pega pela amizade, assim, né? Sim. Tá muito próximo. O papo tá muito bom, né? Rende muito, mas tem outros pais que não estão aqui hoje, mas que estão cheios de dúvidas. E agora a gente vai para o Dr. Rodrigo a pergunta do Michael Ramos, que é o gerente de projetos da Salute, que é pai de uma menina, e ele tem uma pergunta a fazer. Fala aí, Michel. Vamos ver. Olá, doutor. Eu me chamo Michael e sou pai de menina. Gostaria de saber qual a melhor idade para começar a falar sobre educação sexual. Boa pergunta, obrigado pela pergunta. Que bronca. Lembrando que ela tem 2 anos e pouco, ele já tá bem precoce pra ocupar. Sabe que deixa eu até dizer antes de responder objetivamente, eu como pai de uma menina, né, que eu sou, com ela foi mais difícil, realmente eu me embaralhei mais para falar assim do que com o João, e com o próprio Davi ainda não surgiu a oportunidade. Mas, na verdade, eu acho que não existe uma idade, assim, objetiva pra gente dizer, porque é uma questão muito também da curiosidade da criança, né? Naturalmente isso vai aparecer, né? A questão é se estabelecer, a gente estava falando antes ali de brincar com a criança e tal, para poder ter um vínculo de intimidade com a criança, para ela se sentir com liberdade, porque, né, existe sentimento de culpa, um monte de coisa que daí daria outro podcast, né? Mas que a criança sente também, então poder ter uma liberdade ali, acima de tudo, com a criança, ela vai naturalmente trazer, né? Porque a sexualidade, a criança, eu tenho uma ecografia do Davi em que ele está chupando o dedo ali dentro da barriga da mãe dele. Aquilo ali é só por prazer, né? Então a criança tem sexualidade já desde a barriga. Sim. A questão é quando aparecer a curiosidade, naturalmente isso vem, né? Sim, existe uma hiperestimulação hoje em dia, né? Assim, as crianças pequenas, assim, então, namoradinho, não sei o que, é muito os adultos ali, muito fomentando, né? Isso, né? A gente cuida muito isso, que né? É meio over, eu acho, assim, mas o que eu diria para esse pai é que ele crie uma relação de intimidade com a filha, né? Um vínculo legal com ela, que isso naturalmente vai aparecer através da curiosidade dela. Se sentir segura de chegar, né, pra falar. E da mesma forma que ela tem a dúvida de que quanto é o 2 mais 2, daqui a pouco ela vai perguntar o que é isso, pai? Porque nesse ponto eu sempre falo uma coisa assim, né? Os pais são as melhores pessoas para o filho ir ali e até para aprender sobre a sexualidade, por exemplo. Ao mesmo tempo que eu digo que os pais são os piores. Por quê? Porque em relação à sexualidade tem um monte de repressão, tá? Então as pessoas são muito reprimidas. Então a criança, como tu falou, ela vai falar assim naturalmente, né? Claro, tu entende? Porque é uma dúvida. Já os pais muitas vezes vão reagir àquilo, porque às vezes eu nunca me esqueço, uma vez eu estava atendendo no consultório e a minha mulher me ligou assim, dizendo assim, tu tem que vir aqui para casa porque o fulaninho disse que transou com o João. Eu assim, como assim? Eram 2 crianças de 6 anos. Eu, como transou?
Não, ele disse que transou, não sei. Nem Não, sabe o que é mas transar. conversa ali, porque o transou não é o nosso transou, não. Vê ali, vamos tu bota o tradutor ali. E aí foi ver, um mostrou o tico pro outro, tá? Daí a criança falou, não, eu e o João transamos aqui. Então... Faltou total. Calma, Não né? adianta. É que o cara, o pai, tanto o pai ou a mãe, se prepara Isso. a vida inteira pra, tipo, vai chegar o momento. E a criança, né, não Não tem tem um nenhuma momento, ideia. vai descer a escada, Então, tipo, só por esses dois fatores, tu já certo que, né, que vai ter uma reação de... Como tu lá, né? Putz, tomei o banho, botei a roupa, chegou a minha hora. Né? Exatamente, Então, cara, exatamente. tu vai chegar uma hora que tu vai ter que falar. Eu acho, né? Tenta falar da melhor forma, né? Da forma mais natural possível. Né? E direta, né? Muitas vezes. Exato. Teve uma vez que a Duda beijou pela primeira vez, assim, daí o João veio falar comigo, né? O irmão mais velho, 3 ciumentos, assim, porque a Duda beijou, não sei o quê. Tipo, Vamos ter que botar de castigo, pai. E aí, assim, ele me dizia, não, porque eu falei com ela ali, e aí, Duda, tu já beijou, mas e ele já sabia que a irmã tinha beijado, né? E aí eu até perguntei pra ele, mas por que tu induziu a tua irmã a mentir, né? Porque, sabe, ele Instigou, tava ali, né? por que não diz, eu fiquei sabendo que tu beijou, né? Tipo, então, assim, a gente muitas vezes também como pais, sabe, a gente quer ali, a gente ter um relacionamento direto, né? E assim, poder comunicar bem, né? A gente se comunica muito mal muitas vezes. Talvez né? dói ouvir, né, que não é mais uma criança, mas... Exatamente, porque eu até me chamou a atenção quando o Ricardo falou assim, do baque do pai, né? Porque é mais ou menos assim, a gente, pra mãe também, e pra mãe eu acho até que é muito pior, porque a maternidade é uma violência, né? Uma coisa assim, que roubam o corpo da mulher ali, então... Tem toda uma questão assim que é dura mesmo, né? Existe uma mudança que tu deixa de ser filho porque agora o pai é tu. Sim. Então assim, meio que eu brinco com o João Pedro, que foi meu filho mais velho, que eu sou o pai dele, mas ele é muito meu pai também. Sim. Porque daí a minha porra louquice, assim, daquele momento em diante, agora muda, acabou, né? A brincadeira. Trocar assim, o presente Dia das Crianças, né? Mas tem agora dele, vai ter que comprar. Mas, doutor, aproveitando o gancho, já que a gente está falando sobre essa questão da preocupação do pai, né? Como lidar com essa pressão dessa responsabilidade da criação de um indivíduo para a sociedade, né? A gente fica tão preocupado, assim, de criar um de educar indivíduo... alguém, né? Exatamente. Eu acho assim, né? Vou te dar uma notícia boa, assim, a pressão, tu pode parar de te pressionar tanto, assim, porque a pressão é nossa, né? Porque, vamos dizer assim, tem pessoas na tua família que te pressionam, te dizem, tu tem que fazer assim, assado, tu só vai te sentir pressionado se tu concordar com aquela galera ali, senão é só a opinião deles. Então, de um modo geral, a gente se pressiona muito, né? A gente se cobra muito. Eu até brinco, assim, que um bom pai e uma boa mãe vai ter uma boa dose de culpa ali, de sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa ele é um delírio de grandeza ali, então tu ser tudo pro teu filho é impossível. Então vai ter muitos momentos em que tu vai estar te sentindo ali devendo, porque é o teu limite humano, né? Tu tem que sair para trabalhar, teve um paciente meu que me disse assim, porque toda vez que eu saio para dar uma pedalada, tal, que ele adora pedalar, ele se sente mal, porque ele, eu podia estar lá brincando com meu filho. Eu falei, cara, mas assim, não, se tu pudesse mesmo, tu estaria lá. É que tu precisa também do momento ali de tu curtir, de tu fazer exercício, de tu ter saúde, porque isso é uma coisa também que eu vejo, né? E mãe até pior que pai. Sim, né? Se sacrificar pelos filhos não é um bom método, de tu boa entende? Mãe. Porque pro filho tá bem, o pai e a mãe tem que estar bem. Então isso é um bom começo, né? Então se o pai e a mãe estiver bem, a gente pode dizer não direto pros filhos, que eles vão suportar de boa. Agora, se tu fica facilitando e dizendo tudo e dando tudo e vocês estão ali se sacrificando, a demanda vai ser cada vez maior, porque eles vão olhar para vocês que são a segurança deles e vocês estão mal. Então, a gente como pais muitas vezes se cobra muito. E eu acho que uma forma eficaz é o exemplo, né? Acima de tudo, assim, o exemplo ele funciona bem mais do que
palavra. discursão, A né? exemplo A palavra arrasta. ajuda, né? Sim, sim. Mas o exemplo é Sim, super mas- importante também. E a né? gente fala de exemplo, assim, e parece que ele é tão abstrato, né? A gente fala, tem que dar o exemplo, mas esses dias eu tava falando com o Eduardo que o Theo saiu do banho, e o Eduardo tem mania de sair do banho, fechar a tampa do vaso, bota o pé em cima do vaso e seca a perna, assim. Aham. Daí um dia o Theo saiu do banho, quando eu vi, tava em cima com o pezinho em cima do negócio. Daí eu falei, que é isso? E ele, o pai faz assim. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca tinha reparado como ele repara, sabe? Exatamente. E é uma coisa boba, digamos O assim. né? exemplo é tudo Não, sem além dúvida. da hora que tu tá falando. Exatamente. Porque, né, ao menos o Theo lá ele é muito observador. Não, assim, as muito. crianças, e assim, sabe aquela coisa assim de, não, ele tá lá brincando, Aham. cara, mas ele tá lá brincando, mas o É, ouvidinho é um dele radar. ali, Isso, chegou, até teve um momento que a Vanessa e a minha sogra demoraram um pouquinho mais, eu já tinha entendido isso um pouco antes, mas não delas dá pra falarem falar. assim, né? Aham. Criança sentada atrás no carro. E eu falei assim, então tá, é isso aí. Parou, né? Encerrou o assunto. Eu já dou uns tarefa na minha mãe e assim elas, de lado. ele tá em outra. Como tá em outra? O criança tá com uma cara de apavor, tipo, absorveu tudo que tu falou. Não, e tem coisas que ela não entende. Não, a criança é criança, exato, tu entende? Ela exato. até vai ter um entendimento mais infantil, mas ela Sim, não mas é ela burra, entende. né? Exato. Ainda mais esses criados a Todd, né? Porque as crianças são. Aham. Não, e aí falando disso, né? Curiosidade é o que não falta para essas crianças, né? E lá em casa a gente tem um macaquinho curioso Tem um que quer anão saber quase, tudo. assim, E aí quando tu vê os papos deles com as crianças, né? Nos carros, assim, eles fazem umas perguntas que tu não imagina que ele vai perguntar esses dias. O que tu quer ser? Ah, eu quero ser pintor, mas ele queria dizer artista plástico, né? E o gurizinho, vai pintar casa? Mas é tão cansativo. Daí ele, não é pintar casa, é pintar quadro. E daí com isso a gente trouxe umas perguntas inusitadas dessa criançada pra ti, Rodrigo, pra te Vamos colocar ver. na fogueira aí. Então a primeira delas a gente vai soltar aqui. Tá me ouvindo? Grávida pode dirigir até quando? E passar nas ruas com buraco não machuca o bebê? Primeiro agradecer pro Theo pelas perguntas, muito legal. Bom, em relação a dirigir, né, de novo é uma questão muito subjetiva, não é a minha área, né, eu sou psiquiatra, não sou obstetra, mas como, né, eu sou pai de 3, até pela experiência ali com a minha esposa, é muito do conforto da mulher, porque com o tempo a barriga vai ficando maior, assim, e a gente não aguenta muito tempo sentado ali sem ficar na posição lateral, né? Então... E o cinto incomoda bastante. Também tem isso. Então é uma questão muito pessoal, assim, não tem tantas semanas, tal. Eu imagino com a minha experiência, né? Daqui a pouco o obstetra vai chegar dizer aqui exato, vai dizer, não, a partir 25 fica mais semanas, fica mais perigoso. Bom, aí eu não sei, mas tô dando a minha experiência como pai ali, observando a minha esposa, foi uma questão, mas a questão do cinto, sem dúvida nenhuma, que vai E atrapalhando não só dirigir, também, quando né? eu vou no carona, eu tô assim com a mão, ninguém tá vendo, né? Mas eu tô puxando com a mão. Tá soltando. Bom, e a segunda pergunta, né, aqui em Porto Alegre realmente fica complicado, né? Dirigir Fica nas quando ruas, não pegar buraco, então dá uma dificultadinha. Às vezes não consegue mal respirar direito, imagina tu. No buraco. É. Temos mais perguntas. Essa criançada curiosa. Oi, eu sou a Malu. Eu sempre quis ser uma maninha menina. E eu quero dizer se eu posso escolher se dá pra eu ter uma maninha ou um maninho. A Malu quer saber se ela pode escolher. Ela quer a minha irmã, doutor. Ela pode escolher? Não, infelizmente não. Apesar de que tem vários mitos, né? De que daí tu transita, porque o espermatozoide, quando é o masculino, é mais rápido, quando o feminino, mas na verdade não tem nada que comprove, né? Então, Não dá pra escolher, Não dá pra Não dá pra escolher, escolher. Manu. Vai Não ter dá. que rezar bastante pro teu anjinho e pedir pra ele mandar, Isso, mano. se comportar bem também, senão Ajuda. Comer todo, ir bem na escola. E respeitar o papai e a mamãe. E temos mais a última. Oi, eu sou o Armando. Eu queria saber por que a gente corta o cordão umbilical quando a gente nasce. Boa, cara, essa O Armando pergunta é boa. se puxou, hein, Bah, Armando? se E faz agora? pergunta tão...
O cordão umbilical é através do cordão que a mãe consegue ir alimentando o nenê, passando oxigênio, o sangue e tal, para a criança ir crescendo. Quando o nenê nasce, aí tem que cortar o cordão justamente para cortar aquela fonte ali, aquela ligação com a mãe, e o nenê poder mamar, poder crescer de outra forma, daí receber o alimento diretamente da mãe. Quando ele fez a pergunta, o irmão do Theo falou, essa até eu sei. É pra ele comer. Porque ele primeiro ele come pelo caninho, depois é pela boca. Mas se pudesse, muitas mães eu acho que não cortariam, né? Pudesse montar os pintinhos embaixo das asas. Tudo. É verdade. Eu quero saber, os nossos convidados, tem mais alguma pergunta? Aproveitando aqui o do Rodrigo, senão eu vou agradecendo a participação de todos. Pra mim foi muito bom, dia aí. Quase uma terapia. falar dos guri, né? Que te angustiava, né? Falar dos filhos é impressionante, assim, né? Como a gente pode ficar falando horas, assim, e não existe, eu acho que um padrão, assim, acho que pra ti deve ser super difícil. E tu falou, né? Imagino pra um obstetra, então, pra alguém que trabalha com... Como é que era? Pra cada um é diferente, né? Pra cada mulher é diferente, pra cada homem é diferente, é muito subjetivo. Acho que não tem um certo e um errado. Tem que fazer da forma... Né? As criações são diferentes, né? Os períodos, né? Que o cara tem um pai mais velho, um pai mais novo, então isso a gente vem mudando na sequência também, né? Muita mudança, não só para nós, mas para as crianças também, de informação, acesso, né? Então, hoje a minha mãe vê o Theo, assim, até um pouco mais novo, e diz assim, vocês eram uns retardados ali com 4, 5 anos, e o teu guri tá voando, assim, né? Então... gerações e a mudança de quantidade de acesso à informação e tudo é muito diferente. Então acho que é isso, não tem uma regra. Mas tem uma, vamos dizer assim, uma tendência, eu diria, para uma boa maternidade que é dedicar tempo. Né? Porque muitas vezes é uma coisa que eu escuto bastante no consultório, mas é que eu não tenho tempo, não entendeu? Mas então não tenha filho. Né? Porque se vai ter filho... tem que ter tempo. Não tem outra desculpa, porque, na verdade. Né? Vai dar muito trabalho, mas assim, tudo que é bom é difícil, né? Então, filho é difícil criar filho. É uma tarefa impossível, eu diria. Padecer no paraíso, mas né? É isso aí, né? A humanidade vem vingando aí há bastante tempo, né? Dá certo. E eu dou risada que os amigos que não são pais falam, mas você só fala dos filhos, daí eles ganham o filho, né? Daí eles só falam aquilo. Agora, deixa eu ver a fotinho, mostra o celular. Verdade. É dessa mesma ideia que o Ricardo tinha falado. Eu também, assim, quando eu ganhei, né, quando chegou o Theo, assim, uma coisa que eu sempre dizia para os meus amigos, que alguns não tinham tido e outros já eram, é tipo, tu tá caminhando assim na rua e aí tu dobra a esquina. E aí tu não tá mais naquela rua, tu mudou o rumo da tua vida completamente. Perfeito. E a questão de, tipo assim, sempre quando nasce um pai novo, quando algum amigo meu é pai, eu digo, cara, bem-vindo à vida de verdade. Bem-vindo, assim, a tu conseguir sentir um amor que tu nunca sentiu. Exatamente. Tu ama tua mulher, tu ama tua mãe, tu ama o teu irmão, os teus amigos. São amores diferentes, né? São tipos de sentimentos diferentes. E nasce o filho... É um amor que tu nunca sentiu. É outro. Não é uma mãe, não é uma mulher, não é a tua esposa. É um outro amor. É tu fora do corpo, assim, uma coisa... Exato. Então eu acho que eu sentir isso, assim, é uma coisa que, cara... realmente deve ser muito, muito difícil, assim, tu passar por essa vida e não sentir esse tipo de amor, assim, então... Ricardo, as considerações aí para esse Dia dos Pais, já tá preparando o churrasquinho, vai ser na praia, qual é a tua programação? Reuni a turma na casa do meu pai, né, depois dessa história toda da pandemia aí, ficou muito difícil, né, agora, né, graças à vacina a gente vai conseguir fazer um encontro. Boa. Tu ainda tem pai, doutor Rodrigo? Não, faleceu em 2014. O Eduardo também faleceu em 90 e poucos. Acho que só tu aqui que dos meninos que ainda tem essa... O velho tá lá, tá resistindo. Firme e forte. Isso aí. Coisa boa, exatamente. Só fazendo um gancho, então, o que o Eduardo falou, para encerrar minha participação, eu sempre digo para os meus amigos, né, que é muito difícil tu explicar para uma pessoa que não é pai o que tu tá sentindo. Não tem como, porque não existem palavras, né? Que consiga transmitir aquilo, né? Então, é isso. Só tendo a experiência mesmo para a pessoa saber, né? É isso mesmo. E é uma baita experiência mesmo. É muito boa. Recomendo. Também.
Uma mensagem aí pros E eu pros queria nossos agradecer ouvintes. o convite de vocês, adorei vir aí Gente que conversar. agradece. E aproveitar para agradecer principalmente ao João Pedro, Maria Eduarda e ao Davi. Por te tornarem esse paizão. Exatamente. Graças a eles estamos aqui nessa... Exatamente. Né? Eu também agradeço muito o convite. Obrigado, Não, Dudu. não é muito a minha praia aqui participar, né? Mas vou falar... Mas quando fala, viu? Fala, Filho não tem como não. É isso aí, não tem como não falar. Então eu quero também mandar um abraço para todos os pais, né? O pessoal ali da Salute, nossos clientes, nossos médicos que são pais, né? Que tem bastante lá com a gurizada que fica pelos corredores lá mostrando as fotos e falando meu guri hoje, não sei o quê, né? Uma coisa muito legal, assim. Um beijo pro Theo, um beijo pro Theo. Senão ele escuta depois fica bravo. Mandou, pai. Então eu quero agradecer então quem vai nos ouvir, né? E convidar todo mundo a correr, sair daqui e correr lá pro YouTube da Rede Salute para assistir a websérie Jornada de uma Mãe, que já tá com o 3º episódio no ar, que foi sobre a questão dos medos, que daí envolve tudo que a gente falou. legal. E agora a gente já tá começando a gravar o 4º, que é aí falar um pouquinho sobre a questão da idade, né? Da maternidade depois dos 40 anos. Então, fiquem ligados, nos mandem mensagens, digam o que estão achando, deu sugestão de pauta, tudo é muito bem-vindo, a gente adora. Meninos, mais uma vez obrigada e até a próxima. Obrigado. Agora já pegaram gosto, mas vou voltar de novo. Voltaremos. Voltaremos.